Olá, hoje a gente faz um mergulho em Gênesis capítulo 18. Vamos pensar na cena. Abraão, aquele calor do meio-dia, lá nos Carvalhais de Manré. E, de repente, três visitantes, assim, do nada. Uhum. Esse encontro ele dispara uma série de eventos incríveis. A gente vai explorar a hospitalidade de Abraão, que é, assim, fora do comum. Sim, impressionante mesmo. E também uma promessa divina que parece, desafiar a lógica humana. E tem mais, a revelação de um juízo divino e uma negociação intensa por misericórdia. Isso. A ideia aqui é tentar desvendar as lições desse momento tão rico. Exato. E é um capítulo com muitas camadas, né? Muitos estudiosos veem um desses visitantes como bom, como o próprio Senhor. Talvez uma teofania ou mesmo Cristo pré-encarnado. Ah, interessante essa leitura. Sim. E os outros dois seriam anjos. Os temas são profundos. Fé, a dúvida humana, a justiça de Deus e o papel da intercessão. É um diálogo muito forte entre o divino e o humano. E começa com essa hospitalidade do Abraão que você mencionou ser impressionante. E é mesmo. Ele vê os visitantes e, corre ao encontro deles. Não espera. Não espera. Se curva, oferece água para lavar os pés, aí corre para Sara. Rápido, faz uns pães, escolhe o melhor bezerro, manda preparar. Um banquete completo. E serve pessoalmente, isso era só o costume da época levado ao extremo. Ou tem mais coisa aí? Olha, tem mais. Claro que a hospitalidade era sagrada no Oriente Antigo, um dever social, né? Mas a forma como Abraão age, essa prontidão, essa generosidade toda, vai além do protocolo. Mostra a natureza dele, sabe? Aquela relação especial com Deus. Não é à toa que Tiago chama ele de amigo de Deus. Faz sentido. É uma nobreza de espírito agindo ali, servindo com humildade, com urgência, mesmo naquele sol forte. Quase como Hebreus depois fala, né, de hospedar anjos sem saber. E logo depois dessa refeição toda, vem a promessa. De novo a promessa do filho, mas agora com prazo. E falando direto sobre Sara. Isso. Daqui a 1 ano, por este tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E Sara, que estava ali na tenda, ouvindo escondida, riu. Ri por dentro, né? Um riso de não acreditar. Né? Pela idade dela, pela idade de Abraão, já estavam muito velhos para isso. E essa reação da Sara é tão humana, né? É compreensível. Diante do que parece impossível, a gente duvida. Claro. Mas é justamente aí que vem a pergunta de Deus que ecoa até hoje. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta é forte. Muito. Ela não é só para Sara naquele momento. Ela atravessa os séculos, desafia nossa lógica, nossas limitações, reforça que o poder de Deus para cumprir o que ele promete não depende das nossas circunstâncias, por mais impossíveis que pareçam. A conversa então muda de tom, né? Os visitantes se levantam para ir embora na direção de Sodoma. Exato. E aí o Senhor decide compartilhar com Abraão o que ele estava pensando em fazer. Investigar o clamor contra Sodoma e Gomorra, e se fosse o caso, aplicar o juízo. Por que contar isso para Abraão? Não parece, sei lá, um peso enorme para ele carregar? Parece, né? Mas aí tem uma chave de leitura importante que é a razão pedagógica. Deus estava formando Abraão como o pai de uma grande nação. O patriarca. Justamente. E essa nação precisaria aprender os caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor incluem tanto a graça, a promessa que acabamos de ver, quanto a justiça, o juízo sobre o pecado. Compartilhar esse plano com Abraão é uma lição fundamental sobre a seriedade do pecado, sobre a natureza do juízo divino. E Abraão entende o peso. Tanto que o texto diz que ele permaneceu ainda na presença do Senhor. Ele não vai embora. Ele fica. E se aproxima para interceder. Exatamente. Um ato físico e espiritual. Ele se achega para falar com Deus. E que intercessão! Não é um pedido vago de tenha piedade, ele argumenta. Argumenta mesmo. Baseado no caráter de Deus. Será que vais destruir o justo com o ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? É incrível. É de uma ousadia. E aí começa a negociação. Começa com os 50 justos
E se não tiver 50, 45 e vai baixando 40, 30, 20, até chegar em 10. Impressionante. É quase um leilão pela misericórdia. Mas feito com uma humildade tremenda. Ele diz, eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa mistura é fascinante, ousadia e reverência profunda. Ele não tem receio de argumentar, de negociar, mas faz isso sabendo quem ele é e, principalmente, quem Deus é. Ele apela para a própria justiça divina. Uhum. E o que também chama muita atenção é a paciência de Deus, né? Deus ouve cada etapa da argumentação, responde a cada uma. Sim. Isso mostra que a misericórdia não é algo secundário para Deus, é parte essencial do caráter dele, mesmo quando ele está exercendo juízo. Essa disposição de poupar a cidade por causa de poucos justos e a persistência de Abraão é um testemunho poderoso do valor de interceder pelos outros. Então, resumindo um pouco nossa conversa de hoje, vimos como a hospitalidade de Abraão, tão genuína, acabou trazendo uma bênção inesperada, né? Sem dúvida. Vimos o confronto da dúvida humana, ali no riso de Sara, com o poder absoluto de Deus para cumprir suas promessas. Um contraste marcante. Analisamos essa dança complexa entre justiça e misericórdia no caso de Sodoma. E, claro, o exemplo forte de Abraão dialogando com Deus, intercedendo por uma cidade inteira. Exato. E essa intercessão final de Abraão, essa busca por um equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, nos deixa com uma questão para pensar, né? Qual seria? Bom, a forma como ele argumentou, buscando salvar a cidade mesmo reconhecendo a gravidade do pecado dela, levanta uma pergunta muito atual. Como é que nós, hoje, como indivíduos, como sociedade, lidamos com essa tensão? A tensão entre aplicar a justiça, que às vezes é necessária, e oferecer a compaixão, que também é vital, especialmente diante de grandes falhas morais ou crises sociais. É uma questão complexa. Muito. E o que a disposição de Deus em ouvir Abraão com tanta paciência sugere sobre o valor do diálogo, sobre buscar entendimento mesmo nas situações mais extremas, mais críticas. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.